Olá, parece-me que estava sem som aqui, o som agora está ativado. Me ouvem bem? Coloque aí para mim nos comentários no Facebook se você está conseguindo ouvir a live. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós iniciamos o terceiro dia da primeira semana política da OAB Subseção do São Miguel do Guaporé. Nós queremos agradecer você que vai ver essa live ao vivo e gravada depois aí na sua casa. Sou Adélia Barreto, mãe, esposa, mulher, contadora, moradora dessa cidade há 31 anos e por acreditar que a nossa cidade pode ser uma das melhores cidades para se viver no estado de Rondônia, nós estamos aqui aceitando esse desafio, aonde eu quero agradecer na pessoa do presidente, o doutor Ricardo, por ter feito esse convite a mim para representar você, eleitor, eleitora da nossa cidade. Eu quero convidar você agora a entrar no Facebook, compartilhar aí no OAB São Miguel do Guaporé, na sua página, no seu Facebook, essa live, convidar todos os seus amigos e familiares para estar assistindo. No primeiro dia de entrevista, nós contamos com a presença do atual prefeito e candidato à reeleição Cornélio e seu vice, o Dr. Ronaldo. Ontem, no segundo dia, o William Okamoto e Eduardo Matajunta. As lives estão ficando disponibilizadas, além da nossa fanpage aqui no Facebook, no YouTube, OAB São Miguel do Guaporé. Faça a nossa cidade uma cidade forte, apoie esse trabalho da OAB. Nós queremos agradecer aqui a mesa diretora, a doutora Joilma, doutor Ricardo, doutor Jairo e doutora Vilma pela confiança e pela disposição de promoverem um evento tão lindo, brilhante como este. Eu quero agradecer desde já ao doutor Fábio, que está se fazendo presente hoje aqui para a nossa entrevista. E eu vou estar passando agora a palavra para o presidente, doutor Ricardo. Boa noite, Adélia. Boa noite, senhor presidente, senhor Fábio, nosso amigo Carlos, debater um pouco de política, de democracia e nosso município. Agradeço também a presença do nosso presidente estadual, do delegado da casa, a presidente do Portais, a nossa sucessão do Brasil, e a todos vocês que estão assistindo. Então, hoje vamos fazer a terceira live sobre a semana política, hoje com o Dr. Fábio. Façam suas perguntas aqui no Facebook e compartilhem conosco esse momento democrático de São Miguel do Guaporé. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora, nesse instante, nós vamos passar a palavra para a doutora Joilma. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite da Subseção de São Miguel. Reafirmo que é um prazer estar aqui essa noite, para essa terceira live, conversando com o candidato a prefeito. Cumprimento o doutor Ricardo, presidente da Subseção. Cumprimento a doutora Vilma, nossa tesoureira da Subseção de São Miguel, e presidente da Comissão da Mulher Advogada. Doutor Jairo, delegado da CAARO, aqui de São Miguel. Cumprimento e agradeço a doutora Adélia Barreto, a qual tem feito um trabalho excelente frente a essas lives. Sem ela, com certeza, não estaria acontecendo de forma tão perfeita o andamento desse trabalho. Obrigada. Cumprimento a todos que nos assistem. Muito obrigada. Eu quero passar a palavra agora ao doutor Jaime, agradecendo as considerações da doutora Joilma. Muito boa noite. Mais uma vez agradeço aí a presença de todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse evento de promoção da democracia no nosso município de São Miguel do Guaporé. Agradecer o brilhante trabalho que a Adélia vem fazendo aí, nos coordenando neste evento. E, mais uma vez, parabenizar todos os presentes. Espero que todos tenham uma boa entrevista e que seja mais uma noite de esclarecimento, né, para os eleitores do nosso município. Muito obrigado. Com a palavra, a doutora Vilma. Boa noite a todos aqui, os presentes na sala. Eu vou cumprimentar em nome do doutor Ricardo, em nome do doutor Fábio, que colocou o nome dele no pleito, que a gente sabe que a política tem que ter quem concorre, né, doutor? Isso. E a gente sabe que nós, como OAB, temos que fazer nosso papel também, que a gente está aqui também na defesa dos direitos da sociedade. A gente viu nesse período de afastamento social, essas lives vão fazer bastante reforço aí na decisão do seu voto. Que o seu voto seja consciente, essas lives estão ficando gravadas,
Se você não está podendo assistir agora ao vivo, assista depois na sua casa, faça um voto consciente. Voto, como o pessoal tem dito, o voto tem consequência, o voto, cada um vale um voto, então não importa a sua condição financeira e econômica, então vamos fazer valer o nosso direito, vamos votar bem consciente, analisando cada proposta aqui. Eu já agradeço o doutor Fábio por ter colocado o nome dele aqui à disposição para a gente estar analisando as proposituras que ele tem para a gente e que tenhamos uma live bem produtiva hoje. Nós queremos agradecer aí a mesa diretora, agradecer também a presença dos assessores, o seu Samuel de Farias e o Edicácio, que está aqui na sala conosco. Vamos passar agora, rapidamente, as considerações da live, antes de nós aqui começarmos com a nossa rodada de perguntas. Vamos, então, às regras da nossa live. A cordialidade para os entrevistados e para os seus assessores deverá ser mantida. O limite de tempo para cada candidato responder aí a pergunta é de 3 minutos. Serão apenas 3 minutos para responder cada questionamento. Após esse tempo, o microfone do candidato será cortado. Poderá haver recusa do candidato em responder algumas das perguntas. Ele não é obrigado a responder a pergunta se ele não quiser. O entrevistado não poderá contar com mais de 2 assessores presenciais na sala, e nós estamos respeitando isso. O objetivo dessa entrevista é dar aos candidatos a oportunidade de expor os seus planos de governo. Vamos reservar agora, inicialmente, 20 minutos para que o candidato, de igual modo, tenha oportunidade para se apresentar, para que toda a população fique conhecendo o seu trabalho. Além das perguntas que serão feitas pela mesa diretora, serão feitas 4 perguntas pela população, pelos eleitores. Então, eu convido você, desde já, a pontuar aí o seu questionamento, a sua dúvida, aí no Facebook. Nós já estamos aguardando a sua pergunta. A apresentação dos candidatos ela é livre e eles não deverão ser denegridos. Então, nós vamos preservar totalmente aqui a imagem dos candidatos, pois não é essa a intenção da OAB. Nós queremos, desde já, aqui agradecer a todos os presentes nessa live. E agora a gente vai começar a computar a contagem do tempo para que o candidato, o doutor Fábio, e nós já queremos agradecer a presença do doutor, fazer aí a sua apresentação. O tempo pode começar a ser contado agora. Inicialmente, quero cumprimentar você, internauta, que está assistindo essa live. Quero cumprimentar também o doutor Ricardo, a doutora Joilma, o doutor Jairo, a doutora Vilma, por estar aqui presente. Eu sempre digo que o debate de ideias é o pilar da democracia e cabe realmente à Ordem dos Advogados fortalecer, fomentar esses debates, né? Infelizmente, não é em todas as subseções que nós temos esses debates, então o nosso presidente aqui de São Miguel do Guaporé está de parabéns por fomentar isso, por trazer a democracia realmente o que ela necessita, que é a ideia, as conversas, né? Na segunda-feira nós assistimos o Dr. Ronaldo, Cornélio, ontem nós assistimos o Williams e o Eduardo, que foram brilhantes nas suas exposições, tanto eles quanto o Dr. Ronaldo e o Cornélio, e hoje a gente está aqui para bater um papo a respeito das nossas propostas. Quero agradecer também às pessoas que todos os dias estão ali nos nossos comitês, tá? Os voluntários, as pessoas que estão trabalhando. Obrigado por acreditar no nosso projeto, obrigado por acreditar no projeto do Fábio e do projeto do Dida. Infelizmente, o Dida ele não está aqui hoje com a gente, tendo em vista que ele está em tratamento médico, mas com certeza a dona Marilene está cuidando muito bem dele e daqui a uns dias ele já deve caminhar e já deve pedir voto com a gente. Quero agradecer também a minha família. Com certeza, se meu pai estivesse vivo, ele estaria aqui comigo, me acompanhando, pois sempre foi um guerreiro, sempre foi uma pessoa que nos ajudou em nossas ideias e em nossas escolhas. Quero agradecer a minha esposa, agradecer também a minha mãe pelo sustentáculo que ela é na nossa família.
Quero agradecer aos meus irmãos também que estão me ajudando bastante com relação a essa nossa campanha. Não é fácil disputar uma campanha, ainda mais uma campanha que a gente está fazendo sem coligações partidárias. A nossa ausência de coligação faz com que a gente perca um pouco de força de campanha. A gente acaba não tendo muitas pessoas levando o nome do Fábio, levando o nome do Dida. Mas isso, quero deixar bem claro para vocês, que isso foi uma escolha nossa. Nós que optamos por não fazer coligações partidárias, tendo em vista que as coligações partidárias, ela, infelizmente, só serve para te ajudar na campanha. Ela te fortalece. Cada partido que se une a um candidato a prefeito carrega com ela uma quantidade de candidatos a vereadores. E esses candidatos a vereadores levam o nome do candidato a prefeito. E nós optamos por não fazer isso, em que pese a gente perder tempo eleitoral, horário de rádio, mas a gente optou por fazer isso para a gente ter liberdade. Ou seja, quando a gente for administrar a cidade de São Miguel, eu não terei que ficar atendendo nenhum partido político. Porque o que forma essa coligação é: eu vou te ajudar na campanha, porém, quando eu ganhar, a secretaria X é minha, o outro partido chega e fala: olha, a secretaria Y é minha. E isso faz com que o candidato não tenha liberdade para fazer as escolhas que ele bem entender. E a gente, sozinho, a gente, sem essas coligações, em que pese perder força de campanha, mas a gente ganha liberdade. Eu vou poder fazer as escolhas que a cidade necessita. Eu vou poder colocar nas secretarias as pessoas que entendam de cada área. Eu vou poder colocar na Secretaria de Saúde quem entende de saúde. Eu vou poder colocar na Secretaria de Educação quem entende de educação. Na Secretaria de Agricultura quem entende de agricultura. Eu falo para as pessoas o seguinte: eu não prometo que irei colocar um médico na Secretaria de Saúde, tendo em vista que o médico ele ganha 10, 15 mil reais. Mas a gente tem pessoas ali dentro que são capacitadas, que sabem o que o hospital precisa. Então a gente vai colocar essas pessoas lá. Chega do modelo velho de política, da gente ter que ficar colocando pessoas que não entendem de nada para trabalhar. E pessoas que muitas vezes só estão ali apenas pelo salário. Eu falo para as pessoas, eu e o Dida, nós não dependemos de política para viver, diretamente, financeiramente. Eu tenho a minha profissão, o Dida tem a profissão dele, então a gente não faz de tudo para ganhar. Quem depende de política financeiramente para viver, infelizmente vai fazer de tudo para permanecer no cargo. E a gente não tem esses vícios. É a primeira vez que eu e o Dida é candidato. Então, por isso que a gente fala, olha, se a população quiser colocar pessoas novas, acreditamos nós que nós sejamos a opção ideal. O restante dos candidatos, infelizmente, todos eles já tiveram uma passagem pela política. E aí a gente se apresenta como uma opção nova. O restante, os outros candidatos, já mostraram, ou teve a possibilidade de mostrar o que poderia fazer dentro das administrações. Mas a gente, até agora, não mostrou. Então, a gente realmente é a opção do novo. A população, se quiser fazer uma mudança, conte com a gente, nós estamos à disposição. E é uma campanha leve que nós estamos fazendo, tendo em vista que nós não temos muitas ambições políticas. Eu falo para as pessoas, tem gente que nos fala, Fábio, mas você deveria estar fazendo campanha há muito tempo. E eu falo para as pessoas, não é bem assim. Quem não tem muitas ambições políticas, quem tem a sua profissão, não precisa ficar largando dela para ficar fazendo política. Essa é a forma antiga de se fazer. E nós agora nos estamos apresentando para a população essa opção. Se a população realmente quiser fazer essa renovação,
nós estamos aqui à disposição de vocês. Com relação ao nosso plano de governo, nós entregamos esses folhetos a cada participante que está aqui na sala, e quem tiver interesse de ver, de ter um folheto desse, por favor, passe em nosso comitê, fica aqui na Avenida Capitão Silvio, próximo à Igreja Adventista, e pegue um exemplar desse. Leve para casa. Quem tiver dúvidas, Fábio, eu quero ter algo no meu celular, nos ligue. Meu número é 98435-7873. Anote, entre em contato com o Fábio, esclareça a sua dúvida com relação ao nosso plano de governo, e eu terei o maior prazer de esclarecer, de entrar em contato com você. Aproveitando o tempo, aproveitando os nossos 20 minutos, eu gostaria de entrar e tratar a respeito de um ponto sobre o nosso plano de governo, que é a respeito do que nós iremos fazer com a Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura, infelizmente, foi quase que acabada, e nós temos uma forma de fazer com que ela volte a dar bons frutos, volte a atender a população de São Miguel do Guaporé, volte a atender ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar. Nós estamos acostumados a ver os maquinários da prefeitura, os maquinários da Secretaria de Agricultura serem transferidos ou serem utilizados para a Secretaria de Obras. E nós, ao contrário disso, ao contrário de pegar os maquinários da Secretaria de Agricultura e colocar na Secretaria de Obras, nós iremos pegar os maquinários da Secretaria de Obras e colocar na Secretaria de Agricultura. E a Secretaria de Agricultura vai ficar responsável por tudo que for rural. E isso vai fazer com que aquelas pessoas que necessitam de ter patrulhamento em um carreador, de ter a realização, de necessitar da realização de uma represa para a criação de peixe. Nós temos PC na Secretaria de Obras, e essa PC ela vai estar à disposição da Secretaria de Agricultura. A partir do momento em que a Secretaria de Agricultura for realizar o patrulhamento das linhas, eles vão poder adentrar até os carreadores das propriedades privadas. A gente vai acabar com infelizmente, aquelas denúncias que acontecem, que são feitas por pessoas que não gostam da felicidade do agricultor, porque a gente vai poder legalizar. Dentro da Secretaria de Agricultura existe um projeto Porteira Dentro. É a única forma que a gente consegue fazer com que os maquinários da prefeitura adentrem a uma propriedade privada por meio desse programa. E a gente fazendo com que esse programa seja efetivado, que os maquinários estejam dentro da Secretaria de Agricultura, a gente, no momento que for fazer o patrulhamento das linhas, nós iremos poder adentrar dentro das propriedades e fazer tudo o que tem que ser feito. Um compromisso que eu faço com a população de São Miguel é que nós não iremos fazer obras apenas nos 3 meses ou 6 meses antes das eleições. Nós iremos ter e iremos fazer tudo aquilo que é necessário para a população de São Miguel no momento certo. E o momento certo é a partir do primeiro ano. Nós não iremos deixar a fazer com que haja apenas obras nos 6 meses antes da eleição, porque isso quem faz é pessoas que têm necessidade de reeleição. E nós não estamos a fim disso. Nós estamos a fim de fazer um trabalho para a população de São Miguel, porque eu não dependo de política para viver, nem o Dida depende de política para viver. Então, a gente se reeleger ou não são fatores que não interessam para a gente. Nós iremos fazer com que a população de São Miguel seja atendida o tempo todo. E estará todo o arsenal da prefeitura, todo o arsenal do município à disposição da população de São Miguel.
Dela, estou pronto para as perguntas. Obrigada, doutor Fábio, aí pelo seu esclarecimento, né, pela sua palavra. Nós vamos passar, então, nós estamos no terceiro dia de entrevista da primeira semana política, vamos passar, então, a primeira pergunta feita pelo doutor Ricardo. Doutor Fábio, sabemos que hoje em São Miguel vem tendo um aumento exponencial no plantio de grãos, de um modo geral, arroz, soja, de uma forma geral. Porém, ainda temos locais de difícil acesso para escoar esses grãos. Como proceder para melhorar a exportação dos grãos aqui no nosso município, melhorar a traficabilidade da zona rural? Então, doutor Ricardo, esse é um problema que a gente já identificou antes mesmo de estar dentro do governo. A gente ouve muitas queixas dos agricultores com relação a isso, não só dos grandes agricultores, mas também dos pequenos agricultores. Infelizmente, os grandes agricultores eles sofrem com relação a pontes, são pontes que acabam não aguentando a carga necessária para a escoação, e em relação a isso nós já fizemos as identificações de locais estratégicos para a gente fazer uma substituição das pontes de madeira por pontes em concretos. Nós já identificamos linha 78, linha 82 e outras linhas que são linhas essenciais para a escoação de grãos aqui em São Miguel, e já inclusive pedimos ao engenheiro fazer um orçamento com relação ao custo dessas pontes. E, a partir de sexta-feira, nós teremos em mãos esse orçamento para a gente fazer as divulgações. Então, a partir de sexta-feira, eu faço o compromisso com a cidade de São Miguel de já dar a ela o orçamento, o valor, o quanto que custa cada ponte. Além disso, o pequeno agricultor ele sofre com questões de carreadores. Há muitos locais em que as enxurradas elas danificam a entrada dos carreadores ou a entrada até mesmo das propriedades, das pequenas propriedades. E isso a gente, inclusive em contato com o deputado Mazinho, formamos o compromisso de fazer um manilhamento nessas entradas de difícil acesso. Então, a gente fazendo esses manilhamentos nesses locais, a gente vai evitar com que as pessoas não consigam, ou que o caminhão não consiga entrar dentro da propriedade. A partir do momento que fizermos o manilhamento, ajeitarmos os carreadores, a escoação das produções será de forma efetiva. Em 47 segundos, candidato, você já dá para encerrar. Isso, já dá. Ok, então. Vamos passar, então, a segunda pergunta feita pela doutora Joil. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo. No Brasil, os municípios são responsáveis por fornecer a educação de base, ou seja, as creches de até 3 anos, pré-escola, que seria educação infantil, de 4 a 5 anos, e o ensino fundamental, de 7 a 14 anos. Considerando o índice de evasão escolar, existe maior porcentagem entre os 11 e 14 anos. O senhor verifica a possibilidade, hoje, da estrutura do município, de que seja fornecida educação em tempo integral, pelo menos para essa última etapa do ensino fundamental, entre os alunos de 12 a 14 anos? Candidato. Então, nós estamos estudando esse projeto com relação às aulas de tempo integral, aulas de conteúdo teórico na parte matutina e de aulas práticas no período vespertino. E, a partir do momento em que o nosso corpo de técnicos nos der essa possibilidade, infelizmente nós temos uma questão aqui estrutural, ou seja, nós temos escolas com pouco espaço, nós temos um tio-teco, o tio-teco necessita de ser refeito, então nós precisamos trabalhar com relação a essa questão estrutural para depois a gente conseguir implantar isso. É algo que a gente está analisando e observando. Um dos municípios que tem o maior INDEB do Brasil, que é Sobral, no Ceará, e isso, a gente analisando e tendo esses parâmetros, nós pretendemos fazer o mesmo que ocorre lá. O que ocorre lá também é isso, que
que é o estudo em tempo integral. Mas primeiro a gente precisa enfrentar essa situação estrutural, que é o espaço físico, e a gente conseguindo resolver essa situação, a gente vai poder dar o primeiro passo com relação a isso. Para se chegar a um IDEB excelente, para se chegar a um IDEB tal como o de Sobral, nós precisamos, além do espaço físico, nós precisamos valorizar os nossos professores, que começa-se pela implantação do plano de cargo, carreiras e salários, que já está implantado, eu sei disso, eu tenho conhecimento sobre essa situação, mas além desse plano, nós aplicarmos ou fazermos um aditivo com relação a isso, para dar gratificações para aqueles professores que conseguirem, em suas matérias, atingirem um IDEB, atingirem uma nota do IDEB suficiente, suficiente com relação a médias. Atingindo-se a média, o professor ganha uma gratificação. Então, acredito eu que, a partir do momento que a gente conseguir solucionar esse problema estrutural, a gente vai partir para a próxima etapa, que é a etapa de valorização dos professores e de efetivação desse plano de trabalho integral. 30 segundos, candidato. Posso passar para a próxima? Próxima pergunta, então, agora será feita pelo Dr. Jairo. Boa noite mais uma vez, doutor Fábio. Continuando aí no assunto iniciado pelo doutor Ricardo, a gente sabe que São Miguel do Guaporé mudou completamente o panorama após a vinda do frigorífico, né? Isso é uma realidade. E trouxe emprego, né? A produção aumentou consideravelmente, mas a gente sabe que São Miguel ainda é um município com bastante potencial de crescimento, de indústrias, né? E, diante disso, eu gostaria de saber o que o candidato pretende fazer para manter, né, as indústrias que nós já temos hoje, no caso do frigorífico, né? E para que venham novas indústrias também para somarem com esse setor produtivo de São Miguel. Então, doutor Jairo, eu tive o prazer de trabalhar no frigorífico. Eu sei da importância que o nosso frigorífico tem. A gente fala nosso como se fosse propriedade, mas é porque esse sentimento de pertencer a São Miguel, que ele nos traz, ele nos dá isso aí. E a gente sabe da importância. Sabendo da importância, sabendo do valor que existe, nós já, inclusive, colocamos no nosso programa de governo a isenção de imposto para a cidade. Então, para a gente é mais interessante nós termos a quantidade de empregos que ele fornece do que os impostos, do que ele traga para a cidade. Então, o frigorífico, em minha gestão, pode ficar de forma extremamente despreocupada que nós temos que valorizar. A gente tem que valorizar o frigorífico e tem também que trabalhar e fazer com que venha mais empregos para cá. Eu faço um compromisso com a população de São Miguel que nos primeiros 100 dias de trabalho eu sentarei com os presidentes das empresas. Aqui nós temos empresas vizinhas, Italac, Tradição, nós temos o Frigon, e eu sentarei com eles e perguntarei o que eles necessitam para vir a São Miguel. E o que estiver ao alcance do Executivo Municipal será feito. Se eles precisarem de isenções, nós iremos dar isenção. Se eles precisarem de terrenos e nós tivermos esses terrenos disponíveis, com certeza, com a parceria com os nossos vereadores, certamente será disponibilizado esses terrenos para eles. Então, nós temos esse compromisso com a população de ir buscar. Nos nossos primeiros 100 dias, repito isso, nós iremos sentar com essas empresas para verificar o que eles necessitam para vir. Caso esteja em nossa alçada, caso esteja em nossas condições, nós iremos dar a eles tudo aquilo que eles precisam. Porque aquilo que eu disse, é mais interessante para nós termos emprego do que não termos indústria aqui. E até mesmo frigorífico. Caso eles necessitem de algo que esteja à nossa disposição para aumentar a indústria ou algo do tipo, nós estaremos à disposição deles, iremos sentar e conversar para verificar o que eles precisam. Vamos passar, então, agora a quarta pergunta da noite, feita pela doutora Vilma.
vou mudar um pouco o assunto, vou trabalhar aqui com a mobilidade urbana aqui do nosso município. Nós temos visto nosso município cresceu, né, como a gente já colocou até aqui na mesa, só que, por exemplo, a nossa malha rodoviária ficou a mesma, o nosso calçamento teve uma piora gradativa, a gente vê que tem localidades para fazer estacionamento, fica complicado, a gente vê que tem calçadas que têm sido usadas, às vezes, de forma que não é para os transeuntes. Eu gostaria de saber do candidato. A gente sabe que essas medidas, às vezes, são impopulares. Como que a sua gestão vai tratar essas medidas, doutor? Então, a gente vai... eu prezo muito o diálogo. A gente vai sentar e vai conversar com o comércio local. Nós temos algumas possibilidades de dar isenções de alvará, de dar isenções com relações a IPTU, e tentar entrar em um acordo com o comércio local para a gente fazer uma padronização das nossas calçadas, dar mais acessibilidade. Isso não é só importante, não é só interessante para nós, mas é também interessante para o comércio. Eles darem acesso às pessoas que necessitam de acesso. E está também no nosso programa de governo trabalhar com relação a indicações de locais próprios para ciclistas, de locais próprios para pedestres. Então, é com base nisso que nós iremos fazer o diálogo com os comércios e também fazer com que haja mudança em nossas vias. Nós temos um local aqui na cidade que muitos chamam até de corredor da morte, né, que fica aqui na linha 82, a gente chama de linha 82, mas pode ser rodovia 481, e aí já é competência do Estado e não do município, que fica aqui nos nossos, até o alto posto Teixeira, né? Então, a gente tem que trabalhar, seja com parcerias com o Estado para resolver isso, ou até mesmo o município, fazer uma avocação, caso o Estado deixe da forma como está, caso o Estado entenda que aquilo lá não vai ser resolvido quanto antes, nós podemos sim entender que ali não se trata de rodovia, e sim de linhas. E aí a gente avoca para a cidade de São Miguel ser a responsável por resolver aquela situação, tendo em vista que a forma como está, o desleixo que se encontra, as pessoas que estão morrendo ali a cada dia, a gente não suporta mais. Então, o município precisa de uma ação alérgica com relação a isso. E porque a cada dia que se passa é uma vida que se vai nesse sentido. Então, na nossa gestão, a gente faz esse compromisso com a cidade de São Miguel do Guaporé, que, caso o governo do estado de Rondônia não faça planos ou soluções o quanto antes para resolver esse problema, a gente vai resolver. Muito obrigada, doutor Fábio, pela resposta. O doutor pode usar o tempo até o final. Mas vamos agora, a primeira pergunta feita pela nossa audiência aqui no Facebook. Muito obrigada a você que está aí acompanhando a live. Coloque as perguntas que você quer que sejam direcionadas ao candidato doutor Fábio. Doutor Fábio, vamos então à primeira pergunta. A legislação do nosso município clama por uma atualização urgente. Em se falando de código de postura, legislação sanitária e etc., qual seria a sua posição quanto a isso? Com relação ao nosso código de postura, nós precisamos fazer uma padronização. Inclusive, nós estávamos seguindo a sua pergunta, doutora Vilma. Com relação a calçadas, nós precisamos fazer a implantação e também a exigência com relação ao código de postura, que seja padronizado as nossas calçadas, que seja fomentado também calçadas ambientais, calçadas que deixem a arborização, algo que se acabou, infelizmente, na cidade de São Miguel do Guaporé. A gente está dando mais valor a calçadas e esquecendo das arborizações, e é algo que a gente prega bastante, porque a partir do momento em que a gente troca nossas árvores por calçadas, a cidade fica mais quente. E isso a gente se depara com relação a buscas por sombras. Ali no centro, todo mundo busca uma sombra e, infelizmente, acaba não encontrando. Então, a gente vai fazer
essa padronização, essas mudanças nos códigos que são necessários, isso em parcerias com o Legislativo, e a partir do momento em que houver esse consenso entre Executivo e Legislativo, a gente vai fazer as mudanças que são necessárias para a nossa cidade de São Miguel do Guaporé. 1 minuto e 36 segundos, candidato. Também, com relação a essa situação, nós temos que fazer uma mudança no nosso Legislativo. Nós estamos demonstrando para a população que deve haver uma renovação. E essa renovação vai ser uma renovação de ideias. Havendo a renovação do nosso Legislativo, havendo a renovação do nosso Executivo, a gente vai poder fazer as transformações que a cidade de São Miguel precisa. Obrigada, candidato. Vamos passar, então, a pergunta agora ao doutor Ricardo. Doutor Fábio, nós falamos, às vezes, sobre a questão da saúde, educação, só que também temos as questões dos idosos. Qual é o seu plano de governo para ajudar aquelas pessoas idosas que não têm família para cuidar deles? Qual é o seu plano de governo para auxiliar os idosos na questão da saúde, né? Dar uma melhor condição de vida aos idosos? Então, eu tenho um contato muito aberto com as pessoas que gerem o lar do idoso. São as pessoas que fazem isso de forma voluntária, sem uma atenção especial do Executivo, e eu faço o compromisso com eles de dar esse alento, estender a mão para eles e dizerem, olha, o Poder Executivo ele vai estar aqui com você. Eles sequer fornecem pessoas para irem fazer um auxílio com relação à medicação, com relação a questões de saúde, e isso pode ser facilmente resolvido por nós. A disponibilização de um técnico, seja semanal ou diário, lá com o lar dos idosos, e isso demonstra para a população carente que nós estamos aqui, que nós não vamos deixar a população à mercê. Independente se você tem família ou não, quem conhece o lar do idoso vai saber que tem várias questões que levam as pessoas a estarem lá. Não é só o fato de ter sido abandonado pela família, mas tem muita gente que nem mesmo família tem. Vem para a cidade de São Miguel do Guaporé e acaba não conseguindo formar um núcleo familiar, e não formando um núcleo familiar, acaba ficando sozinho, e aí tem que se amparar no único local aqui de São Miguel, que é o Lar dos Idosos. Não tenho conhecimento sobre a questão de se tem um lar também em Seringueiras, acredito eu que não. O único local dessa região que tem é aqui. Então, nós temos que dar amparo ao Lar dos Idosos. 1 minuto e 11, candidato. Posso passar para a próxima? Próxima pergunta, então, doutora Joilma. O resíduo urbano é um problema em quase todas as cidades, candidato, e aqui não é diferente. Como o candidato pretende tratar esse assunto em Senaí? Então, esse é um das pedras e sapatos de todos os nossos governantes. Infelizmente, o custo para levar os nossos resíduos até um saneamento, um local em que tem o devido destino, é muito alto. Então, a gente precisa formar um plano realmente para tratar do saneamento básico do nosso município, para que faça uma destinação melhor ou de locais mais próximos, ou a gente consiga fazer com que os resíduos que tenham que ir para outro local sejam de pequeno porte. A gente tem uma cooperativa aqui em São Miguel de catadores, e a gente precisa dar suporte a essa cooperativa de catadores, e o que a gente vê é essa ausência do poder público com essa cooperativa, e nós precisamos fortalecer, conversar com eles, chegar neles e falar, olha, o que vocês precisam, o que o poder público pode fornecer a vocês, são maquinários, o que vai ser necessário
para a gente diminuir a quantidade de resíduos que tem que ser mandado para outro local, tendo em vista que esses resíduos geram um enorme custo para nós. Cidade de Jaru, por exemplo, eles estão fazendo um local para destinação. São Miguel precisa pensar nisso. São Miguel já precisa pensar tendo em vista que gera um custo enorme. Então, não há possibilidade do Fábio criticar a atual gestão em razão de ter destinado ou não ter destinado isso. Cabe a nós sentarmos, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, e encontrar uma solução para isso. Muito obrigada, candidato. 54 segundos. Posso passar a próxima pergunta? Isso. Vamos passar, então, a próxima pergunta aqui do Dr. Jairo. Candidato, nós sabemos que uma das grandes estruturas da nossa sociedade é o jovem, né? O jovem, principalmente depois que ele sai do ensino básico, né? Entra no ensino médio, e a gente sabe que existe muita incidência de jovens que, de certa forma, concluem o ensino médio e não têm capacidade, às vezes, para operar uma máquina, um computador, para responder uma entrevista de emprego, né? E acaba tendo dificuldade em relação à inserção no mercado de trabalho, né? E a gente gostaria de saber, aí, dentro das obras de ação social, se tem algum projeto voltado para essa questão da integração do jovem, né, do adolescente, ao mercado de trabalho. Então, doutor, a gente precisa fazer um diálogo com o Senai, para ver se a gente consegue trazer um polo do Senai para São Miguel do Guaporé. A gente precisa fomentar a aplicação do menor aprendiz, do jovem aprendiz nas empresas, e isso a começar pela própria prefeitura. A nossa prefeitura, infelizmente, não possui nenhum jovem aprendiz, e a gente, fomentando isso, dando o exemplo para as empresas, que é necessário a gente colocar jovens lá para pegar experiência. O frigorífico dá exemplo disso para nós, e a maioria das pessoas que ingressam lá como jovem aprendiz são efetivados, ou seja, eles pegam bagagem, pegam conhecimento e depois a própria empresa utiliza essa mão de obra. Então, a gente precisa, primeiro, estabelecer esse contato com o Senai para trazer um órgão aqui que consiga profissionalizar esses jovens, que eles já saiam desses cursos com o conhecimento necessário para operar, para exercer as atividades nas empresas. Segundo, a gente precisa fomentar, começando de nós, essa questão do jovem aprendiz, e depois formar parcerias com as empresas. Aqui nós temos Lojas Gazin, nós temos Ideal Móveis, nós temos várias empresas que podem os jovens aprendizes começarem a trabalhar lá. Mas isso precisa, sim, de um incentivo do poder público, e nós, estando atento a isso, nós iremos fazer o possível para fazer com que esses jovens comecem a trabalhar como jovem aprendiz e depois, possivelmente, sejam efetivadas nas empresas. 1 minuto e 6, candidato. Posso passar para Muito obrigada. Vamos passar, então, a próxima pergunta, doutora Vilma. Vou mudar um pouco o tema, como a gente tem falado. São Miguel cresceu, a agricultura tem crescido, a gente tem visto que está tido uma mecanização, às vezes as propriedades rurais estão se tornando maiores, e a gente está vendo que a nossa zona urbana tem crescido. Com essa crescência da zona urbana, a gente tem visto também que o número de furtos, assaltos, até crimes violentos tem aumentado também nessa ordem. Como a gente sabe que a segurança pública é dever do Estado e de todos nós cidadãos, quais seriam as medidas que o seu governo adotaria para tentar dar uma melhora nesse sistema de segurança pública do nosso município? Então, logo que eu me dispus a ser candidato, eu resolvi sentar e conversar com muitas pessoas sobre as diversas áreas do município. E uma delas foi a questão da segurança pública. Fui até o batalhão, conversei com os integrantes do batalhão
e buscando algumas soluções para isso que a gente vê. E uma delas foi a instalação de câmeras, a gente colocar câmeras em pontos específicos da cidade para que haja a solução de crimes que acontecem aqui na cidade. Outro ponto apontado, inclusive, pelo próprio batalhão, foi a gente fomentar programas tal como o ProERD, um programa que existia aqui em São Miguel do Guaporé e hoje não existe mais. E aí uma das indagações que eu fiz, o motivo pelo qual esse programa não foi mais efetivado, uma das respostas foi a ausência de um amparo maior pelo poder público. E a gente tem esse compromisso, não só com o batalhão, mas com a população de São Miguel, de fortalecer esses programas que fazem com que os jovens, fazem com que as pessoas não comecem a ser dependentes químicos e depois dão um passo maior, que é a busca para a manutenção da dependência, e aí entra furtos, entra os crimes que, em tese, acabam assolando a cidade de São Miguel e acabam colocando em pânico os nossos cidadãos. Então, a gente tem esse compromisso de fazer com que, por meio destes programas, inclusive ministrado pelo próprio batalhão, a gente consiga amenizar essa situação de violência, essa situação de crime que São Miguel está vivendo. 50 segundos, candidato. Posso passar para o próximo? Vamos passar, então, para uma pergunta feita aqui pela audiência no Facebook. Obrigada a vocês que estão colocando as suas perguntas. Podem colocar, que nós ainda temos algumas perguntas para fazer para o candidato. E a pergunta que vai ser feita agora segue aí na linhagem da segurança. Estamos com muitos casos de violência sexual contra a mulher, devido também à falta de iluminação pública. O que fazer, doutor Fábio? Então, o município ele é o responsável por iluminações. Sabendo disso e tendo conhecimento sobre isso, nós temos que ter uma efetivação com relação à nossa iluminação. Parece que, muitas vezes, os nossos gestores não estão atentos, acabam não passando em locais que estão com falta de iluminação. Então, isso seria um plano que nós devemos efetivar. Nós temos que colocar uma equipe seja dentro da Secretaria de Obras ou em outras secretarias, apenas para ser responsável por isso. A gente precisa dar equipamento também para essas equipes, para que elas consigam fazer as adaptações que precisam ser feitas, os reparos que precisam ser feitos em nossas iluminações, pois em vários locais da cidade a gente vê essa ausência do poder público, vê a ausência de iluminação, mas a Energisa ela não esquece da gente. Todos os meses a gente paga as nossas contribuições com relação às iluminações, porém, o trabalho prestado com relação a isso não é dado. Então, a gente precisa ter essa efetivação com relação à iluminação pública, a gente precisa estar atento quanto a isso, e aí também surge um dos deveres do nosso legislativo, de poder fiscalizar, de dizer, olha, nós precisamos efetivar os trabalhos com relação a isso, porque nós temos, não é só o prefeito, não é só o vice, nós temos mais 11 vereadores que podem estar fiscalizando essas questões. Nós temos que montar essa equipe específicas para tratar disso, para ter gestão com relação a essa situação da iluminação, para nós podermos fazer as reparações necessárias. Infelizmente, parece que as trocas das iluminações por iluminação mais de LED acabaram. Agora a gente está vendo apenas essas iluminações comuns, mas a gente precisa, e quando a gente ingressar na administração, nós iremos colocar em prática esses planos. 36 segundos, candidato. Satisfeito. Vamos passar, então, para a próxima pergunta aí, doutor Ricardo. Doutor, falando em contribuição, o senhor mencionou aí
sabemos que a renda do nosso município não são suficientes para melhorar o nosso município de uma forma geral. Como aumentar a arrecadação do nosso município? Quais parceiros nós podemos buscar para aumentar essa arrecadação, para trazer essas melhorias para a nossa população? Além disso, doutor, complementar minha pergunta, porque saiu nos comentários também, sobre alguns prédios municipais, como o teatro, né? O que fazer para ocupar de uma forma efetiva esses espaços públicos também? Então, o que eu disse no início com relação a gente fomentar a criação de emprego, com a criação de emprego a gente vai conseguir fomentar a nossa economia. Fomentando a nossa economia, a gente vai gerar mais renda para o município, tendo em vista que, em que pese eu ter dito com relação à isenção, as pessoas que trabalham na empresa, eles vão gerar a nossa economia, eles vão ter gastos, eles vão precisar se alojar, eles vão precisar de residências. Então, isso tudo vai fazer com que haja uma movimentação econômica e, havendo essa movimentação econômica, aumenta a nossa arrecadação. Havendo aumento na nossa arrecadação, os nossos trabalhos são mais efetivos. Já em relação aos nossos prédios locais, a gente precisa identificar, e já está bem identificados, os prédios que são poucos utilizados. Nós temos, por exemplo, a nossa biblioteca local, que o estado físico dela está bem degradante. Então, a gente precisa pensar em um plano para modificar a nossa biblioteca. E uma das saídas poderia ser o Teatro Municipal. Poderíamos ali fazer, desde que feita todas as medidas necessárias e cabíveis, um local para a biblioteca, englobaríamos tudo que significa a cultura dentro do nosso município em um local só. A gente fazendo isso, a gente consegue fazer com que os nossos prédios sejam mais utilizados, os nossos prédios eles consigam dar efetividade para a população que necessita, e a gente acaba não tendo os elefantes brancos que existem. A gente, muitas vezes, vê várias construções, mas são construções que não servem para nada. Construções inutilizáveis, construções que apenas estão ali ocupando um local que poderia ser um local ocupado por algo que teria efetividade. Nós temos, e aí eu repito com relação à nossa questão do nosso pré-escolar, nós precisamos construir um novo. Esse novo poderia ser muito bem construído ali próximo, ao mesmo local onde existe. E aí, só que infelizmente, em razão das construções que estão ao lado, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente precisa não só construir, mas saber aquilo que a gente vai colocar lá. Doutor, 20 segundos. Vamos passar, então, a pergunta da doutora Joilma. Bom, o senhor está falando de cultura, falando do teatro. Nós sabemos que a atividade física e cultural daqueles que têm o privilégio de alcançar a melhoridade melhora significativamente a saúde física e mental deles. Existe algum projeto voltado para o incentivo à prática de atividade física e cultural para a terceira idade? Então, nós temos e mantemos, temos que manter esse diálogo com relação às associações que estão estruturalmente organizadas, e essa é uma das que estão aqui em São Miguel. Eles têm local próprio, onde eles mantêm as festividades, que são os idosos, Pacto do Idoso, e a gente pretende aproximar esse contato juntamente com eles e buscar uma parceria, verificar o que é necessário para o órgão público dar esse amparo aos nossos jovens da terceira idade, e tudo aquilo que eles necessitarem, nós estaremos à disposição para tentar resolver, para tentar solucionar as demandas que eles necessitam. Eles fazem um trabalho social enorme para a cidade de São Miguel do Guaporé, e cabe a nós, do poder público, estar atento a eles, estar atento a essas demandas e fazer com que haja um fomento a essas atividades. As atividades devem ser acrescidas e não diminuídas. E o que tiver à minha disposição para atender esses jovens, nós estaremos à disposição para fazer tudo aquilo que eles necessitam. Doutor, 1 minuto e 46 segundos.
Posso passar para a próxima? Próxima pergunta, então, doutor Jairo. Doutor Fábio, a gente sabe que uma boa gestão ela passa também por uma boa equipe, né? O candidato já mencionou, principalmente as escolhas dos seus secretários, né? Escolhas técnicas, mas a gente sabe também que o servidor enfrenta muita dificuldade, né? Para desenvolver suas funções, dificuldades, às vezes, de estrutura, né? Dificuldade de salário, né? E aí a gente quer saber, assim, como lidar com essa situação, né? Como fazer com que o servidor se sinta acolhido, se sinta bem trabalhando na sua gestão. O que o candidato pretende fazer, né, até diferente do que vem fazendo até agora, nas outras gestões? Então, a nossa caminhada com relação à campanha, ela é uma caminhada bem corpo a corpo. Nós não estamos fazendo reuniões. E a partir do momento em que a gente não faz reuniões locais, a gente tem que ir até o eleitor. E quando a gente chega nas casas de eleitores que são servidores públicos, a gente ouve muitas demandas deles. E uma das demandas é a ausência do contato com o gestor. E isso nós colocamos no nosso plano de governo, que nós teremos esse contato. A cada 90 dias, nós iremos fazer uma reunião com todos os setores da administração, com todos os servidores, para ouvir as demandas, para ouvir as dificuldades, e assim a gente fazer um plano para resolver, para solucionar as demandas dos nossos servidores. Com relação à questão salarial, a gente, e isso eu posso falar com clareza, tendo em vista que em minha família há muitos servidores públicos. Então, eu sei as dificuldades, eu conheço as dificuldades que os servidores públicos precisam, e a gente pretende fazer com que tudo que for de direito do servidor seja dado a ele, não seja limitado nada. A gente tem problemas que não só são questões salariais, são questões que faltam tão somente esse diálogo, que faltam corrigir uma peça aqui e outra acolá. E aí, a partir do momento em que a gente tiver esse contato, a partir do momento em que a gente ter essa análise com relação aos nossos problemas, a gente vai conseguir fazer com que os nossos servidores trabalhem de uma forma alegre e traga para a população aquele serviço que é essencial. 57 segundos, candidato. E aí, como eu disse, a minha família é composta por muitos servidores, então fica fácil a gente manter esse diálogo com os servidores. A gente pretende fazer com que, dentro de cada estrutura, dentro de cada secretaria, seja feita uma ouvidoria. Então, todas as pessoas que tiverem reclamações a ser feitas, pode ser feito por meio dessa ouvidoria, que chegará até a gente, e chegando até a gente vai montar um plano para solucionar todos os problemas. 19 segundos. Podemos ir para a próxima. Próxima pergunta, doutora Vilma. Vou perguntar sobre a área de saúde. A gente sabe que a saúde é um gargalo. Temos visto que, de repente, a atenção da saúde básica, não só no nosso município, mas em bastante lugares, com a pandemia, ficou bem prejudicada. Eu gostaria de saber como que, em seu governo, sendo eleito, como vai ser tratado esses doentes, por exemplo, esses doentes crônicos, diabéticos, os hipertensos, quanto à assistência médica, fornecimento de medicação, se tem alguma coisa a facilitar o acesso dessas pessoas até a saúde preventiva. De repente, a gente sabe que esses dois casos que você tem aqui leva a muitas comorbidades, às vezes mais graves, que depende de uma internação mais cara até para o Estado. Como seria tratada essa saúde preventiva no seu governo? Então, essa saúde preventiva, ela se dá muito com relação ao atendimento dos agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, muitas vezes, conseguem ter a aproximação
que nós não temos, que nós gestores, ou que os secretários, ou com as pessoas que estão nos postos ou na unidade de saúde não têm. Então, a gente, primeiro, dentro do nosso plano de governo, está dando essa atenção necessária para os agentes comunitários de saúde. Eu brinco com os agentes com quem eu converso, com a gente vocês vão ter voz e vez, com a gente vocês vão poder ter o contato necessário, com a gente vocês vão poder fazer as insurgências que entenderem necessárias, porque muitas vezes a gente vê que não é dado atenção para esses agentes. Eles acabam levando demandas e demandas como se fosse qualquer paciente. E aí, considerando que eles também fazem, considerando que eles também estão dentro da estrutura do governo, ele precisa, sim, ser dado atenção. E aí, tendo conhecimento dessas necessidades, eles vão poder indicar, olha, médico, a gente precisa ter um acompanhamento especial com este paciente. E aí o médico deve atender eles. Olha, médico, a gente precisa ir tal dia em tal local, e eles precisam ir. E também fazer com que o próprio agente comunitário de saúde possa pegar os remédios e levar até o paciente. Isso por meio de prescrição médica. Mas ela vai poder fazer essa ponte. Claro que a gente precisa sentar e analisar e verificar essa incumbência, porque muitas vezes pode ser que fique a cargo tão somente do agente comunitário, e isso pode ser que gere algum transtorno, mas a gente vai sentar e vai conversar com o nosso corpo técnico para montar um plano para solucionar essas questões, e uma vez tendo essa atenção, tendo esse conhecimento das necessidades dos pacientes, a gente vai poder efetivar e vai poder dar um amparo maior para essa questão de prevenção. 30 segundos, candidato. Podemos passar para o próximo. Vamos passar, então, agora a pergunta a você, eleitor, que fez aí a pergunta no Facebook. A pergunta agora é da população. Apesar de nosso país mostrar uma democracia consolidada, sabemos da fragilidade que essa democracia carrega. Temos várias características de sistemas totalitários impregnados em nossa democracia, como não interesse pela política. A sua administração tem projetos que possam chamar a sociedade para participação política na finalidade de nossa cidade ajudar no fortalecimento e defesa da democracia em nosso país? A questão com relação ao fomento da importância da política, ela também está atrelada ao conhecimento geral da população, com relação a conhecimentos específicos quanto às nossas áreas em gerais. Então, a partir do momento em que a gente conseguir demonstrar para a população que a política é necessária, que a política ela vai poder ditar vários segmentos da sociedade, a gente pode ser que a gente consiga trazer, pode ser que a gente consiga despertar esse interesse. A gente, eu falo para as pessoas, não é fácil entrar, não é fácil enfrentar o que a gente enfrenta, mas é um mal necessário. Enquanto não tiver pessoas boas dispostas a disputar, as pessoas maus sempre estarão ocupando os lugares que a gente deveria estar ocupando. Então, a população precisa despertar esse conhecimento. E a partir do momento em que tiver o conhecimento com relação a isso, e aqui eu parabenizo a subseção por isso, por fomentar esses debates, por fomentar essa ideia, tal como diz a Constituição, o poder emana do povo, o poder que o povo tem é o voto, a arma que o povo tem é o título de eleitor, então cabe a ela discutir as nossas questões políticas, cabe a ela a se inteirar dos assuntos que são não de conhecimento, mas que são de interesses gerais da população. A gente pretende fazer uma política participativa,
a gente precisa ter mais comunicação com a sociedade, a gente precisa dizer, olha, sociedade, a gente vai fazer tal planejamento, e a sociedade participar desse planejamento. A gente precisa abrir as portas da prefeitura, a gente precisa abrir as portas do legislativo para receber ideias. Dizer, olha, a população, venha até aqui, sente aqui, vamos conversar. Quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando? A política participativa pode se dar dessa forma e vai se dar em nosso governo. Muito obrigada, doutor Fábio. Vamos, então, agora à última pergunta do terceiro dia de debate da primeira semana política da OAB São Miguel do Guaporé. Pergunta do povo aqui feita no Facebook. Como o doutor pretende lidar com os futuros vereadores que serão eleitos pelo município, sabendo que existe uma dificuldade enorme de diálogo entre executivo e o legislativo, sabendo que sempre existe interesses pessoais envolvidos? Os interesses pessoais, eles têm que ser expostos. Eu acho que cabe ao chefe do executivo ter a firmeza que a população necessita. Então, se chegar interesses pessoais, a gente tem que expor, mostrar para a população, ter a coragem de ir em uma rádio, ter a coragem de dizer para a sociedade o que, muitas vezes, os interesses pessoais estão querendo. A gente precisa dessa exposição energética de quem quer que seja do vereador ou seja do chefe do executivo. Então, eu sou uma pessoa que mais ouço do que falo e estarei de portas abertas para os nossos vereadores para sentar, para conversar e para discutir. Mas eu falo o seguinte, a gente vai discutir uma só questão, que é o interesse da população. Interesses privados, infelizmente, não vai ter vez no meu gabinete. A gente não está aqui para discutir questões pessoais. E aquilo que eu disse, eu não faço da política minha profissão. Então, eu não tenho que ficar agradando A, ficar agradando B, em razão da minha dependência econômica política. Eu não dependo disso. Então, eu irei fazer de tudo para atender a população de São Miguel e deixar os interesses privados, deixar os interesses pessoais de lado. A população pode contar com essa franqueza que eu estou e apostar que, a partir de agora, os interesses pessoais vão ser deixados de lado e vamos colocar à frente os interesses coletivos. Obrigada, doutor Fábio. 1:11. Uma situação em que a gente vê essas questões com relação a interesses pessoais é que muitas vezes os programas efetivados pelo executivo começam a ter nome. Inclusive, nós temos um programa dentro da Secretaria de Agricultura que se chama Programa Porteira Dentro, e as pessoas já começaram a ficar colocando apelidos, que se chamam Porteira Dedo, ou seja, seletividades pessoais. Fulano de tal quer que os maquinários fujam da rota, vá atender outra pessoa. E então a gente precisa trazer esse ar de moral para a sociedade e em nosso governo a gente vai dar essa moral que o executivo necessita. O candidato ainda tem 20 segundos. Muito obrigada a você que participou ativamente do nosso terceiro dia da primeira semana política aqui organizada pela OAB São Miguel do Guaporé. Nós estamos muito felizes pelo andamento aí, por você estar participando. A OAB tem um papel fundamental em trazer transparência, justiça e fazer com que a democracia seja válida nesse processo eleitoral. E no ano de 2020 terá aí as suas peculiaridades e diferenças, né? Afinal de contas, 2020 foi diferente em todos os segmentos, em todos os setores. Então, a política também, aí o processo eleitoral vai estar se adaptando às novas adequações. Eu gostaria agora de agradecer a Deus por esse momento todo especial que Ele nos concedeu, pelo terceiro dia, e sei que Ele continuará conosco no restante da semana, em tudo que esse órgão se propor a fazer. Que
Quero agradecer imensamente aí a Caaro, né? Você está vendo esse banner aqui que está atrás do Dr. Fábio. Mulherada, lembre-se da sua saúde todos os dias do ano, mas o Outubro Rosa é para você chamar a atenção, para você que ama cuidar das pessoas, poder cuidar de você primeiro. E Novembro Azul vem aí. Homens, cuidem também da sua saúde. Eu quero agradecer imensamente na pessoa do presidente, aí, o Dr. Ricardo, a todos os diretores, a todos os componentes daí da OAB São Miguel do Guaporé, pela confiança a mim depositada, doutora Joilma, doutor Jairo, doutora Vilma. E amanhã, coloca o seu relógio para despertar, porque às 19h30 inicia o 4º dia de debate com o candidato Rones e sua vice Edinalva. E será aí o penúltimo dia de entrevista política aqui na OAB Subseção São Miguel do Guaporé. E lembrando que na sexta-feira será entrevistado o então candidato Crispim e o seu vice Jair Topcar. Eu vou passar a palavra agora ao presidente, o doutor Ricardo, para fazer as considerações finais. Logo após o doutor Ricardo, nós devolveremos a palavra ao então candidato, doutor Fábio, que terá apenas 3 minutos aí para fazer as suas considerações finais sobre essa entrevista política. Com a palavra, doutor Ricardo. Antes de eu fazer as considerações finais, vou passar aqui para a doutora Joilma, como a gente tem um tempinho, para ela dar umas dicas da nossa eleição, como vai proceder nesse ano. Umas dicas breves. Em razão do Covid, nós devemos nos atentar para algumas regras para o dia da votação. A votação será no dia 15 de novembro. Até a data é diferente, então nós temos que lembrar. Esse ano, a votação será dia 15 de novembro, no domingo. O horário será das 7 às 17 horas. O horário das 7 às 10 horas será voltado preferencialmente ao grupo de risco. Quem é o grupo de risco? Pessoas acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, gestantes. O que eu devo levar para o dia da votação? Não se esqueça, documento oficial com foto. Se possível, leve o título de eleitor. Não é obrigatório levar o título de eleitor, mas ele ajuda a localizar a sua sala de votação. A caneta para assinar o livro. Isso faz com que você evite utilizar uma caneta em conjunto com outras pessoas. Lembrando que, apesar de ter sido feita a biometria ano passado, esse ano a votação ainda será como nas votações anteriores. Não haverá coleta de biometria. Baixe o aplicativo e-título e nele é possível consultar o local de votação com antecedência, evitando filas, atrasos e aglomerações. No dia, use máscara, evite aglomeração para que tudo corra da forma mais rápida e pacífica possível. Vamos todos colaborar para que esse dia seja um dia importante para a nossa democracia. Doutor Fábio, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui conosco, ter aceitado o nosso convite e com cordialidade, né, ter respondido nossas perguntas. Agradeço também a presença dos demais aqui, a doutora Vilma, doutor Jairo, a Joilma. Muito obrigado, doutora Adélia, mais uma vez, pela atenção dispensada a nós aqui, a parceria que a senhora tem feito conosco e a nossa colaboradora também, a Alessandra. Muito boa noite a todos. Amanhã temos mais uma live. Venham participar junto conosco, façam suas perguntas e vamos trazer a democracia para São Miguel do Guaporé. Muito obrigado, tenham uma ótima noite. Obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra agora, contando o tempo de 3 minutos, o doutor Fábio vai fazer as considerações finais. Então, o Fábio ele tem quase 27 anos de São Miguel do Guaporé. O Dida, que é o meu vice, ele tem quase 30 anos de São Miguel. Ou seja, nós temos uma vida aqui em São Miguel. Então, eu peço para a população que julgue o Fábio e o Dida pelos atos do Fábio e do Dida. Não julgue o Fábio e o Dida por atos de terceiros. Julgue a gente pelo que a gente fez. E a população, diante disso, a gente espera que tome a melhor escolha. Nós temos outros 4 candidatos, a gente entende que tem projetos que destacam desses 4 candidatos
e cabe a você escolher da melhor forma possível. Não é fácil para a gente que nunca entrou na política entrar. Não é fácil para a gente colocar o nosso nome à disposição. Para vocês terem ideia, eu, como advogado, estou acostumado a receber a população, receber os meus clientes em meu escritório. E agora, a partir do momento em que a gente entra na política, é nós que temos que ir atrás da população. É nós que temos que divulgar o nosso projeto. E eu estou aberto para conversar com quem quiser. O DIDA está aberto para conversar com a população. Nós somos a única chapa que fizemos uma integração entre uma pessoa da cidade e uma pessoa do campo. E isso demonstra que nós teremos e daremos a atenção para esses dois campos. Nenhum campo ficará descoberto. Então, se a população quiser uma renovação, acreditamos nós que nós sejamos a melhor opção para fazer uma renovação aqui em São Miguel do Guaporé. E, no mais, uma boa noite a vocês que ficaram até esse horário analisando as nossas propostas, analisando o nosso projeto. Muito obrigada, doutor Fábio. Muito obrigada a você que esteve no Facebook conosco. Lembrando que amanhã, às 19h30, nós esperamos você aqui nesse mesmo Facebook, na nossa fanpage. Lembrando você também que amanhã você poderá assistir esse debate gravado, além da fanpage, também no YouTube, OAB São Miguel do Guaporé. Quero agradecer também a pessoa do senhor Samuel, do Edcácio, doutor Edcácio, que esteve aqui conosco assessorando durante o debate, o candidato doutor Fábio. Muito boa noite, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigada. Vamos encerrar aqui agora. Só um minutinho, que encerrar a chega de saúde, né? Acho que não. Deixa eu ver só um minutinho da parte.